Olá, povo de Deus. Vamos para mais uma aula. Hoje estamos na lição 10, certo? E vamos estudar cremos no batismo e na Santa Ceia, certo? Objetivo: definir a palavra batismo, o significado da Santa Ceia e a importância de serem batizados e de participarem da Santa Ceia, certo? Esse é o tema da nossa aula. O texto bíblico está em Marcos 16 e capítulo 11, do 23 ao 26, certo? A nossa aula de hoje. Então, no texto de Marcos 16 diz assim: quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Também se refere quem crê em quem? Jesus. Então, se você crê em Jesus, você tem que fazer o ato da sua confissão, que é justamente o batismo, se refere a você declarar isso em público, né? Pela sua decisão. Então, mas quem não crê será condenado. Marcos 16, certo? Vamos aqui. Quando Jesus instruiu os seus discípulos para pregarem o evangelho a toda criatura, nosso Senhor ordenou-os a batizar quem cresce. Então, para batizar quem cresce, então não era uma coisa forçada, não era uma coisa que você tinha que obrigar a pessoa a fazer, não. Quem crê, a pessoa tem que ter o livre arbítrio, por livre e espontânea vontade, e não por livre e espontânea pressão, certo? Então, o batismo simboliza o começo de uma nova vida, uma nova jornada, uma nova história. Então, a decisão da pessoa se ela quer sair ou não da sua vida, né, de pecado, para viver uma nova vida em Cristo. Então, a decisão é pessoal, certo? O apóstolo Paulo disse em sua epístola aos Romanos que quando somos batizados em Cristo, também o somos na sua morte e ressuscitamos com ele para uma nova vida. Então, quando decidimos, né, a nos batizar com Cristo, nós morremos com Cristo. Por quê? Porque Cristo morreu pelos nossos pecados. Então, quando nós fazemos esse ato, né, de se batizar, o que acontece? Nós morremos para os nossos pecados, não vamos mais fazer aquilo que nós fazíamos. Então, nós morremos para o mundo. Não podemos voltar a fazer as coisas erradas que nós fazíamos. Por isso que diz que é uma nova vida, uma nova jornada, quer dizer, um novo modo de viver, um novo modo de vida. Então, com certeza vocês sabem que quando fomos batizados, ficamos unidos com Cristo. Então, quando nós somos batizados, Cristo, né? Nós e Cristo somos uma só pessoa. Fomos batizados para ficarmos unidos também com a sua morte. Assim, quando fomos batizados, fomos sepultados com ele por termos morrido junto com ele. E
E assim para quê? Assim como Cristo ressuscitou, foi ressuscitado pelo poder glorioso do Pai, assim também nós vivemos uma vida, assim também nós vivamos uma vida nova, certo? Com Cristo. Então, a palavra batismo significa mergulho ou imersão. É imergir sobre as águas. À luz dos textos citados acima, o batismo é a declaração pública da nossa decisão por Jesus, sua morte e ressurreição. Então, somos pecadores, precisamos de um Salvador. Quem é esse Salvador? Jesus Cristo. O que ele fez por nós? Morreu na cruz. Então, temos que ter esse entendimento. Reconhecemos isso publicamente como? Mergulhando nas águas, no batismo. Isso simboliza a nossa morte para o mundo. Fomos sepultados com Cristo, segundo a sua morte na cruz do Calvário. Levantamos as águas, afirmamos para a vida com Deus, a vida eterna, inteira e abundante com Jesus Cristo. Certo? Então, quando você mergulha, você está ali morrendo a sua morte de pecado, né? De sua morte na carne do pecado, você ali morre para o mundo. Quando você submerge das águas, você está dizendo que você é uma vida com Deus. Então, você já é uma nova criatura, certo? E as coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Tá bom? Vamos lá. É o significado do batismo. Primeiro, por que você tem que se batizar? A primeira coisa que você tem que fazer para se batizar é a salvação. Então, você tem que ser o Salvador. Essa é a primeira decisão. Certo? Quando o batizando dessas águas é um ato, o ato retrata a morte de Cristo na cruz do Calvário. Quando as águas o submergem, simboliza que o batizando foi morto com Cristo, e quando se levanta das águas, ressurge para uma nova vida com Cristo. E a segunda experiência, quando a pessoa se batiza conscientemente, então, é uma demonstração que ela se identificou espiritualmente com Cristo. Isso é, compreendeu que um pecador precisa de um Salvador. Então, o seu batismo é uma demonstração de que você entendeu o que Cristo fez por você, o que Cristo passou por você, certo? Você não tem que se batizar porque o seu colega está se batizando, porque a mãe quer, porque o pai quer. Não, certo? Você tem que ter essa consciência do significado do batismo. Você não vai se batizar porque você quer se batizar sem ter nenhuma noção do que é. Tá entendendo? Mas eu quero só tomar um banho, eu quero mergulhar só. Eu quero só entrar dentro da piscina, tomar banho e sair. Não. Você tem que saber qual é o significado do batismo. Você tem que aprender o significado, o simbolismo, o que foi que Jesus fez, o porquê que você está se batizando, entendeu? Tudo isso que eu estou explicando aqui. Você não vai se batizar porque quer, não. Certo?
Então, a terceira, que é a regeneração. Tito 3,5 descreve a experiência do novo nascimento como uma lavagem, tipo, lavado do pecado. Você agora é uma pessoa limpa, certo? Ou seja, os pecados da sua vida de outrora você foi o que? Totalmente lavado, foi removido para sempre. Certo? Então, quando você se batiza, então todos os seus pecados são perdoados para sempre. O batismo em água significa que, pela fé, o convertido vestiu-se de Cristo, do caráter de Cristo, de modo que os homens podem olhar para ele e ver Cristo ressurreto em sua face. Olha só como é importante. Então, essa decisão de se batizar não pode ser à toa. Tem que ser por amor a Cristo. Tem que ser uma decisão consciente, não forçada. Você tem que ter entendimento, certo? Como sei a hora de me batizar? Vamos lá, tem igrejas, né, que, de modo em geral, batizam a partir dos 12 anos de idade, certo? Nesta fase, se espera que o adolescente decidido peça o batismo, podendo variar da forma de igreja para igreja, certo? Vai depender do seu pastor, qual idade ele especifica na igreja, na sua igreja, vamos dizer assim, qual é a idade que ele especifica para o adolescente se batizar. Mas a pergunta deve sempre se fazer por que eu quero me batizar? Então você tem que estar consciente, tem que saber o porquê que você quer se batizar. Certo? É uma decisão louvável, mas você não pode se batizar à toa, certo? Senão você vai estar só tomou um banho na piscina. Então, a decisão do batismo é procedido de um verdadeiro arrependimento, um desejo sincero de servir a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Não pode haver outro motivo. Aquele que crê, for batizado, será salvo. Lembra do primeiro versículo que a gente leu, Marcos 16:16. Quem escolheu estar com Jesus precisa confessá-lo diante de todos os homens, que ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, que ele agora, Jesus, ele é o seu Senhor. Você tem que declarar isso. Então, poderá receber o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quando você se batiza, você tem que, além da consciência, né, que você tem que ter o porquê, né, porque Jesus morreu na cruz para nos salvar, né, para nos libertar de todo o pecado, certo? Mas você tem que entender que você não faz mais o que você fazia, né? Você não vai mais pecar como antes, né? E agora com a sua nova vida, você tem que entender que Jesus, ele é o seu Senhor. Então, Jesus como seu Senhor, ele agora é que vai mandar em você, na sua vida. Você não se manda mais, é assim. Então, se você tiver raiva, você não pode, você vai ter que... Você vai, por exemplo, você tem raiva, você ficou com raiva de alguém, porque alguém fez alguma coisa com você, senão você vai pegar essa raiva, controlar essa raiva, vai perdoar a pessoa. Então, é assim, que é o que Jesus quer. Como é que você vai entender
que Jesus quer? Lendo a palavra. Então, quem governa agora a sua vida, depois que você tomou a decisão, é Jesus. Ele é seu Senhor, certo? Ele é seu Senhor. Você não mais se governa. Quem lhe governa é Cristo, nas suas atitudes, nos seus pensamentos, certo? No seu agir, no seu pensar, no seu falar, em tudo. Então, a ordenança do batismo nas águas tem feito parte da prática cristã desde o início da igreja. Você lembra do João Batista, que ele batizava anunciando já que Jesus, já anunciando Jesus, então João já batizava, no início do seu ministério público, que está registrado em Mateus, capítulo 3, do 13 ao 17. Posteriormente, ordenou que seus seguidores saíssem pelo mundo, fazendo discípulos, batizando-os, que em grego que significa eis, que é para dentro de, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28, 19. Cristo, portanto, instituiu a ordenança do batismo, tanto pelo seu exemplo como pelo seu mandamento. Então, Jesus também se fez exemplo, ele se batizou, certo? Com 30 anos, e a partir daí iniciou o seu ministério. Os crentes neotestamentários eram batizados em nome do Senhor Jesus. Atos 8,16. O que indica que estava sobre o senhorio e autoridade soberanos de Cristo, certo? No batismo, o recém-convertido testifica que estava em Cristo quando Cristo foi condenado pelo pecado, que foi sepultado com ele, que ressuscitou para a nova vida nele. Então, no batismo, você está testificando que estava com Cristo na cruz quando ele foi condenado, morrendo, Morrendo, deixando o pecado, que foi sepultado com ele, que ressuscitou para uma nova vida. Então, quando Cristo ressuscitou, quer dizer que você agora com Cristo também você é uma nova criatura. A Santa Ceia. Esse é o próximo passo. Depois que você se batiza, você pode cear na sua igreja. Uma vez batizado, como Cristo, então você está fazendo Cristo. Você participará de uma comunhão mais profunda e enriquecedora, que é a Santa Ceia, certo? Então, a Santa Ceia representa uma comunhão com Cristo. Foi Jesus que ordenou celebrarmos a ceia até a sua vinda. Quando estamos ceando em memória do Senhor, estamos afirmando que Jesus Cristo virá arrebatar a igreja. Então, de maneira que cada vez que você come deste pão e bebe deste cálice, estão anunciando a morte do Senhor até que ele venha. É a ordenança de Cristo. Vamos ler 1 Coríntios 11,
que é o texto que a gente não leu, né? 1 Coríntios 11, do 23 ao 26. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai, comei isto, que é meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque toda vez que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Então, nós temos que fazer parte, né, da Santa Ceia até Jesus voltar, até a sua vinda. Então, quando você participa da ceia, você está reafirmando ser um membro legítimo do corpo de Cristo. E é uma experiência maravilhosa. Nós temos que ansiar, né, desejar o batismo e também participar do corpo de Cristo com a Santa Ceia. Depois pegou o pão e deu graças a Deus. Em seguida, partiu o pão e deu aos discípulos, dizendo: Este é o meu corpo, que é entregue a favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Esse versículo está em Lucas 22:19. É a oportunidade de lembrarmos a morte expiatória de Jesus Cristo. Então, a Santa Ceia, além de fazermos até a vinda dele, então também é uma lembrança para a gente lembrar. Todo mês não tem a Santa Ceia. Então, nós fazemos em memória de Cristo, sabendo e crendo que ele voltará para a sua igreja. Certo? Isto é, meu corpo, Jesus disse, né? Este é o meu corpo. E este cálice é o sangue da nova aliança. Então, esses são os elementos da Santa Ceia: o pão e o suco de uva, certo? De modo que o pão simboliza o que? O corpo de Cristo. E o suco de uva simboliza o sangue de Cristo, certo? Então, que você possa ter essa experiência maravilhosa de ter a comunhão com Cristo através da Santa Ceia. Então, e ao futuro, pois traz ao nosso coração a esperança de que em breve Cristo voltará para buscar a sua igreja. A ceia do Senhor enche nosso coração de alegria, bondade e misericórdia. Então, a Santa Ceia Então, pela natureza do seu ofício, ela torna-se sacra involuntariamente. Por isso, quando participamos da ceia do Senhor, devemos
apresentar-nos a Ele e aos nossos irmãos reverentemente disponível para vivermos a realidade da comunhão com o nosso Senhor. Então, para fazer parte, certo, da comunhão com Cristo, para fazer parte da Santa Ceia, nós temos que estar o quê? Em comunhão com Cristo. Como assim? Como é que eu devo estar em comunhão? Sem pecado, sem nenhuma mancha, sem nenhuma mácula, né? Vamos dizer assim. Tá entendendo? Então, seu coração está limpo de raiva, de rancor, de mágoa, certo? E se você tiver assim, o que você tem que fazer? Você vai deixar de cear? Não. Você vai orar pedindo perdão a Deus, certo? Você vai orar pedindo perdão, que Jesus, ele nos perdoa. Então, não podemos tornar o ambiente da ceia carnal, sem significado para a vida espiritual. Então, a Santa Ceia tem um significado e ela é espiritual. Não podemos transformá-lo, né, em ações carnais, como você cear, além de estar em pecado, cear como se não tivesse, eu quero só beber o vinho, comer o pão, pronto, e acabou. Eu quero só participar da Santa Ceia. Não é assim. Também tem que ter um entendimento, certo? O significado da Santa Ceia e o porquê que você tem que estar tomando a Santa Ceia. Então, tem que ter reverência, comunhão, amor, né? Saber que Jesus ali é seu Senhor, certo? Senão, diz que na palavra de Deus, diz que quando a gente toma a Santa Ceia, né, em pecado, nós estamos trazendo condenação para nós mesmos e, além disso, nós estamos o quê? Vivemos o quê? Doente. Né? Aquele que come o pão e assim indevidamente, né, na verdade, ele se torna uma pessoa doente. Imagina você tomar uma Santa Ceia, estando com raiva, falta de perdão, você ali mesmo você está dizendo que você não se analisou primeiro, não fez essa análise pessoal, né? Porque é mais fácil analisar o outro, mas essa análise é pessoal. Então você vai ter que se analisar se você está em condição de tomar Santa Ceia. Você não pode tomar a Santa Ceia de qualquer maneira, certo? Então, portanto, é hora de sermos batizados, se ainda não somos, renovar a fé, pois o mundo está de cabeça para baixo. Mas decida-se por Jesus, certo? Então, são passos, né, importantíssimos na vida cristã. Na sua vida cristã, são passos importantes que só você pode tomar essa decisão, mas ninguém pode tomar essa decisão por você. Tenha essa consciência, certo? Coloque no seu coração que é por amor, por Jesus, por você. Você que tem que tomar essa decisão própria. Não é por força nem por violência. E também, certo? A Santa Ceia nos traz uma lição, certo? Que aquele nos ensina que aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre vós. Então, aquele que é a palavra, quem é? Jesus. Ele o que? Tornou-se carne, ele nasceu e viveu entre os homens, né? Entre a humanidade, está em 1 João capítulo 1, versículo 4. O nosso Senhor Jesus é o pão vivo que desceu do céu
para dar vida ao mundo. Está em João, capítulo 6, versículo 33. Por isso, a ceia simboliza Cristo vivo entre nós, certo? Então, essa foi a nossa aula. Eu espero que você faça parte, tome a decisão para fazer parte do corpo de Cristo, certo? É uma decisão muito importante e uma experiência maravilhosa, certo? Que só aqueles que fazem parte do corpo de Cristo têm, sente, tá bom? Então, até a próxima aula, tá certo? Compartilhe, dê o seu like. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, tá bom? Que Deus abençoe e até a próxima aula, tá certo?